Boa noite, nós estamos começando a primeira edição do programa Estampes, do nosso encontro semanal desse ano de 2015, e vamos falar sobre a Sommerfest que começa daqui a pouco, nessa semana. Mas nós queremos um quadro novo que pretendemos a partir de agora, toda semana, trazer ao programa, que não tem um nome formal, mas que poderíamos chamar de Gente da Terra, ou Gente de Blumenau, ou blumenauenses ilustres, ou blumenauenses que estão fora de Blumenau, enfim. Queremos trazer aqui algumas pessoas que nós devemos considerar celebridade, porque se projetam naquilo que fazem pelo mundo afora e que, na maioria das vezes, não são lembrados ou nem se sabe que estão pelo mundo, mas eles certamente lembram que são blumenauenses e, vez por outra, aparecem na cidade. Eu tenho o prazer de receber nesse primeiro bloco o Alex Rossi, que é um músico que percorre o mundo, e que, como é final de ano, está visitando os pais em Blumenau, é de Blumenau, da Itopava Norte, e nos dá o grande prazer de estar conosco. Boa noite, Alex. Obrigado por ter vindo ao programa. Primeiro, como é que chama quem toca harmônica? O nome correto é harmonicista. Harmonicista. Agora, harmônica, no mundo inteiro é harmônica. Só no Brasil que é gaita de boca, não? Só no Brasil que é gaita. Que é gaita de boca. Gaita. Às vezes, eu discuto um pouco com os amigos, né? Que, Sim. Tem que dar valor ao instrumento harmônica de boca, não gaita de boca. Porque parece um brinquedo, aí o cara, gaitinha, aquele ali toca gaitinha, aí Sim. meio que a coisa não é séria, né? Agora, por falar em brinquedo, como é que você começou a tocar harmônica? Com o brinquedo? Não. Como criança, não? Não. Eu nasci aqui em Blumenau, como tu já falou, morei na Itopava Norte, estudava no Machado de Assis, que era do lado na frente da fábrica de gaitas todos os dias? Passava no meio, né? Na frente, que era grande, passava exatamente. no meio da fábrica de harmônicas Hering. E eu lembro de ter aula no Machado de Assis e escutar, às vezes, dependendo do vento, eu escutava um som de alguém afinando, tocando, testando. Aí eu passei ali, mas eu já tinha tocado, já estava envolvido com a música, tocava na fanfarra do Machado de Assis, toquei repique, toquei caixa, toquei surdo. Já tinha entrado na banda municipal, lá com o maestro Marcílio, estava tocando saxofone. Só que aquele som da gaita de boca me chamava a atenção, tinha 11, 12 anos. Um dia bati na porta, aí o Laurentino, que era o gerente, me mostrou a fábrica, e voltei no outro dia porque eu queria conhecer mais. Certo. E aí ele deixou eu vir de manhã cedo lá, ajudar de repente a montar uma gaita de boca, sem atrapalhar. Eu fiz um estágio não remunerado, por assim dizer. Bem amador. Agora, dá impressão, para quem é leigo como eu, dá impressão que a gaita de boca, ou a harmônica, hoje, é um dos instrumentos mais, não diria raro, mas que existe um menor número de praticantes do que outros instrumentos musicais? Ou estou enganado? Eu acho que tu está correto. É um instrumento, já foi um instrumento, tu deve lembrar bem, lá nos anos 60 era muito popular. Sim. Foi muito popular. Até ouvi gente dizer que em todo Natal, inclusive o meu contato com a gaita de boca foi um primo. A primeira vez que eu tive contato com a gaita foi um primo que ganhou uma gaita de Natal, uma harmônica de Natal, e ele não se interessou e eu pedi para dar uma olhada, gostei e tal. Então, nos anos 50, 60, quando a fábrica era forte, né, todo mundo tinha uma gaita de boca. Talvez por isso também, né? Porque tínhamos uma fábrica forte aqui. No Brasil, que é uma das únicas... presente de Natal, infalivelmente, era uma gaita Exato, de boca. Uma das únicas, a única fábrica de gaita de boca de todas as Américas, né? Sim. A Hering. Muito boa, mas que hoje ainda existe com outro nome, né? Que é a catarinense. Segue a harmônica Hering. Eu acho que o nome social... Juridicamente tem alguma... Juridicamente mudou, mas segue lá. O Alberto Bertolazzi é o chefe. Grande abraço. Mas hoje em dia, sim, é um instrumento difícil. Parece um instrumento fácil, mas não é. É um instrumento difícil, exige muito estudo. Tem muita gente que toca mal e o pessoal acha que toca bem, mas bons harmonicistas é difícil.
É um instrumento difícil e é um instrumento que as pessoas não dão muito valor, parece que é. Então tem pouca gente que toca, porque não pode tocar tudo que é tipo de música. Se quer tocar um chorinho, precisa ter uma gaita específica, um blues tem que ter outra gaita, para tocar uma bossa nova é outra gaita. Não é que nem o violão, pode tocar tudo que tu quiser no violão, depende do estilo, só saber, né, o que está fazendo. Mas eu concordo contigo, é um instrumento que de repente todo mundo tem um na gaveta, mas ninguém sabe tocar direito. Assim. Agora você disse que a nossa fábrica aqui ainda é a única da América Latina, mas tem poucas no mundo. São 3, hoje em dia tem um pouco mais, são 4 ou 5. A Hohner na Alemanha, a Henning aqui, tem a Suzuki no Japão. Japão, certamente, alguma nos Estados Unidos? Não tem, é que tá, não tem gaita então, de boca. Na América, inclusive na América do Norte? Na América do Norte, Central, do Sul, a única fábrica é aqui. Agora, na América do Norte, a gaita de boca aparentemente é mais utilizada do que em outros países. Pela questão do blues, pela questão do country, né? Porque eu tive na Hohner agora há pouco tempo, então me contaram mais ou menos essa história bem. Os caras final de 1800 vendiam muita coisa para os Estados Unidos. E aí levavam a gaita que se popularizou na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, inclusive a Hohner fazia gaita com uma tampa com um nome sueco para vender para os americanos, no meio da guerra. Até porque para o soldado na guerra era um instrumento fácil de transportar. Inclusive fácil de transportar. Faz sentido, né? Faz sentido porque até vi lá, salvou a vida de muita gente. Os caras usavam no bolso, tomavam um tiro e a gaitinha... É verdade. História verídica. Agora, hoje você está correndo o mundo, você está sediado em Amsterdã? Hoje eu moro em Amsterdã, eu estou lá fazem quase 2 anos. Morei na Bélgica, em Antuérpia, 5 anos. Antes disso, morei na Argentina 2 anos. Antes disso, morei no Brasil. Daí, em Porto Alegre. Antes de Porto Alegre, tinha morado nos Estados Unidos. E antes de ir para Porto Alegre, morei em Floripa. E antes, morava em Blumenau. Agora, você já contou que... Quantos anos você tem, Alex? Eu estou com 40. Você já contou que passou aqui pela banda municipal, enfim. E depois, você se aperfeiçoou a nível mundial? Eu não sei, Ou só a vida, só o dia a dia que é a verdadeira escola? Uma grande parte. Eu não tenho... eu vejo muita diferença hoje em dia morando na Europa. Lá tem muita escola de música, né? Tem muito conservatório. Então as pessoas têm um outro aprendizado. Aqui, como tu já conhece muito músico também, a gente aprende tocando na noite, que é um super aprendizado também. Eu não estudei música, eu aprendi um pouco de música, percussão na escola, que eu toquei na fanfarra. Depois eu entrei na escola, na banda municipal, tocava saxofone. E aí, como eu ia na Henning, ninguém sabia me dizer nada. Um dia eu bati na porta do Mário Guise, não sei se você conheceu o Mário Guise, o Rubens Guise, que meio que ficou com pena e me deu umas aulas, me ajudou muito. Sou muito grato ao Rubens Guise, me ajudou muito, ele me ensinou muita coisa. E essa coisa de eu ter ido na fábrica, eu juntei um pouco de material da fábrica, vi umas notas, uns livrinhos, método de gaita de boca, porque ninguém lá sabia nada. O cara trabalhava com gaita, mas não queria saber de tocar gaita, não queria mais ouvir a gaita, estava o dia inteiro ouvindo gaita de boca. E aí eu comecei a juntar as informações que eu tinha do maestro para tocar saxofone com o livrinho que eu tinha da harmônica. E comecei a ver e não fiz nenhuma faculdade de música. Eu estudei um pouco, eu sou autodidata. Eu estudei alguma coisa em Porto Alegre, fiz um curso de música, de teoria. Em Buenos Aires eu estudei na faculdade lá, mas era um curso teórico. E depois assim, com os amigos, como é que tu toca isso aqui, como é que tu vê esse acorde e tal. Agora, você já tocou com algumas celebridades? Eu já toquei com bastante gente. Principalmente na Holanda, na Bélgica? Nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, na Bélgica, em Buenos Aires, no Brasil até. Fiz turnê no Brasil. E continua, tem agenda agora, na sequência você está viajando essa semana? Eu vou para o Rio agora quarta-feira, daí fico até quinta, até domingo, depois volto para casa para trabalhar, já tem show na outra semana, tem aula para dar na Bélgica, um monte de coisa. Esse, você acabou de me dar o CD, o segundo? Não, esse é o quarto. Já. É o quarto CD. É o quarto CD. Na verdade, isso é solo? Não. Isso é um CD que tem, inclusive, participações especiais de um grande músico brasileiro, o Maurício Weinroth, que é um grande tocador de harmônica, muito conhecido como compositor de música brasileira, de bossa nova.
Ludwig Beer, um acordeonista da França. Esse CD é um CD tocando música do Tom Jobim, mas tem piano, eu sou acompanhado por uma banda super profissional, inclusive com um baixista que é aqui de Jaraguá do Sul, que mora na Holanda, o Breno Veríssimo. Tem baixo, tem bateria, é gravado na Bélgica, foi mixado no Brasil, masterizado nos Estados Unidos pelo Russ Regal, que é um cara que fez os discos do Michael Jackson, Stevie Wonder, certo, e saiu pela gravadora nos Estados Unidos. Alex, nós vamos dar uma chamada no nosso intervalo comercial, mas vamos voltar a continuar conversando com o Alex, que é o harmonicista blumenauense, corre o mundo, sediado hoje na Holanda, e que nos dá o prazer de estar conosco nesse primeiro programa do ano de 2015. Vamos para o intervalo comercial e eu volto em seguida. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Estampes, o primeiro programa do ano de 2015. Nesta terça-feira, eu estou tendo o prazer de receber aqui o Alex Rossi, que é um harmonicista blumenauense, com apresentações em vários lugares do mundo, hoje morando na Holanda, e que filho da Itopava Norte, e que nos dá o prazer de estar conosco para falar exatamente da sua atividade, do seu dia a dia, da sua vida, inclusive. Eu queria continuar, Alex, lhe perguntando o seguinte: quem é o seu público? Quem é o público da harmônica? É o jovem? Muda. No Brasil é um, na Europa é outro? Eu acho que no Brasil ele é mais jovem. É mais jovem? Na Europa é um público mais... já tem a sua idade. Você disse que já tocou várias vezes nos Estados Unidos. Lá o country empolga o jovem? Sim. Também, sim. Hoje? É porque é uma música... Como aqui o sertanejo universitário empolga o jovem. Lá o country, que é a música de lá, né? Empolga o jovem lá típica também. Deles? Típica deles. Também o blues é muito... Mas lá na Europa, quando a gente toca blues, por exemplo, o público é um pouco mais, já tem a sua idade. O teu negócio é mais o blues? Eu já nem sei mais. Eu toquei muito blues, eu gravei alguns discos de blues, acompanhei muita gente tocando blues, grandes nomes bluesmen dos Estados Unidos, mas agora com esse último disco não é que eu mudei de estilo, eu faço as duas coisas e como eu estou estudando muito, eu estou indo mais para esse lado também. Inclusive gravei para um filme, a trilha sonora de um filme com a Isabella Rossellini, uma coisa que eu não tinha te dito, que saiu agora faz 2 anos na Europa. Alex, obrigado por ter vindo ao programa. Muito obrigado por ter vindo. Seguramente uma boa parte da nossa população pode até ter ouvido falar no Alex Rossi, mas não sabia, por exemplo, que é nascido em Blumenau e da Itopava Norte. Pois é. Itopava Norte. Você disse que está voltando aqui daqui a pouco? Tem umas coisas aí ano que vem, não sei se talvez abril ou novembro. Ano que vem não, 2015, já estamos no ano que vem. Já estamos no ano que vem. Esse ano talvez, a gente está vendo aí, tem que ver, porque tem todo um... Legal, repito, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Vamos encerrar com alguma coisa para brindar o nosso telespectador, porque na sequência nós vamos falar de Sommerfest. Vamos lá, Alex. Tom Jobim já está o disco já está à venda aqui? No Brasil só em Porto Alegre, mas encontra na internet. Encontra na internet. Legal. Alex, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Parabéns, obrigado. Sucesso.